ver. Ficar parada assim é que não pode ser. Oh, pula, caminha, não pode parar. Pula, caminha, que eu quero passar. Pula, morena, que eu quero ver. Ficar parada assim é que não pode ser. Eu também brincar não queria. Sem querer entrei na folia. Vou me esbaldar pra valer. Ficar parada assim é que não pode ser. Pula, caminha, não pode parar. Pula, caminha, que eu quero passar. Pula, morena, que eu quero ver. Ficar parada assim é que não pode ser. Eu também brincar não queria. Sem querer entrei na folia. Vou me esforçar pra valer. Ficar parada assim é que não pode ser. Aí, boa noite, Ivone. Boa noite. Boa noite, Ivone. Boa noite. Vamos lá. Você vai fazer alguma introdução, começar um pouco, ou você já quer colocar a apresentação? Isso, eu quero fazer uma introdução aqui bem rápida mesmo, né? Bom, primeiro agradecer a você, Sérgio, e esse movimento maravilhoso do 60 mais, né? Movimento que eu conheci há um ano e, nossa, é muito, muito bom, muito interessante ver que as pessoas estão interessadas eu acho que principalmente em ter relações de qualidade, né? Então, para mim, assim, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Do outro lado, um pouquinho, né? Para apresentar um pouco do meu trabalho. E a ideia do jogo cooperativo com a terapia comunitária integrativa. Então, vamos ver como é que isso dá samba, né? Como é que isso se liga, como é que isso acontece. Pronto, vamos ir para Muito os bom. A gente também agradece muito a sua presença sempre aqui, né? E trazendo esse tema tão alegre, tão interessante, né? Que me inspirou a colocar essa música, né? Então, vamos pular e caminhar, né? E agradecer a presença da Miriam, que vem pela primeira vez, depois, quem sabe, nos acompanha mais, fica sabendo um pouco mais desse nosso grupo do Trabalho 60 Mais, e enfim, vamos ouvi-la, então, e assim que você quiser, eu começo a apresentação. Tá, joia. Pode começar, por favor, Sérgio. Então, vamos lá. Essa é uma pequena apresentação, né? São poucos slides para falar um pouco, resumir um pouco, né? Bom,
primeiro, agradecer novamente estar aqui e dizer que o jogo cooperativo, ele chegou na minha vida num momento de muita transformação, né? E eu acredito que transformação também, a partir de 1999, uma transformação também mundial, né? Eu gosto de dizer que eu tenho duas profissões, né? Uma é a agronomia e a outra são as terapias. E o jogo cooperativo, em alguns momentos, ele entra como terapia, em outros momentos, ele entra como um meio para ser utilizado dentro de grupos de agricultura, né? Então, aqui tem um pequeno resumo, né, do que eu já fiz por aí, né? E minha última formação, finalizei no final do ano passado, foi a terapia comunitária integrativa, que é um outro espaço que eu vou comentar um pouco, é um outro espaço onde eu utilizo o jogo cooperativo. Essa foto linda aqui, que eu gosto muito, é uma roda no Horto Florestal, e hoje é chamado de Floresta Estadual, uma unidade de conservação, em Rio Claro, interior de São Paulo, né? E essa foi uma das primeiras rodas que eu fiz, eu me formei em jogo cooperativo em 2002, então já tem uns 20 anos, 20 e poucos, né? Aliás, a Alessandra Antônia Rodrigues mandou um beijão para você, nossa companheira de Rio Aberto também. Falou que está com saudade. Nossa! Pois é, uma época, olha, isso que eu falo, a partir de Nem 1900... espera ela entrar, porque ela tem sempre muito... não tem tempo livre. tá sempre correndo. É. A partir de 99 entrou o reiki na minha vida, né? Entrou em 2001, 2002 o jogo cooperativo, né? E na época eu fazia doutorado, quer dizer, então eu estava juntando muita coisa ali, a espiritualidade com a ciência, tudo junto. Pode passar, por favor. Eu fiz a formação em Santos, né? Na Unimonte, com o Fábio Broto. O Fábio Broto, ele defendeu o doutorado dele e ele elaborou de uma forma bem, bem gostosa, eu diria, né? Bem próxima, né? Do que é o jogo cooperativo quando ele é utilizado, né? Então, essa pós-graduação, né? Especialização lá em Santos, né? Chegou num momento interessante onde eu queria fazer algo diferente, né? Para mim. Então, eu até chamo de o ponto de mutação, né? Primeiro porque eu peguei ali, né, o livro dele, que eu faço referência no final, e ele começa dizendo: fique à vontade para utilizar qualquer parte desse livro, né? Esta obra possui todos os direitos protegidos por você. Os direitos não devem ser reservados para poucos. As inteiras partes desse livro podem ser retransmitidas e comunicadas por todo e qualquer meio a todos os interessados. Faça o bem de todos, em todos os lugares, sempre. Quando eu li isso aqui me pegou, né? Porque eu fiz uma oficina com o Fábio lá na Nazaré Uniluz, que na época tinha outro nome, e também era isso, era uma grande busca interna, né? E as coisas externas da vida entrando em contato comigo, né? Então, foi uma oficina de jogo cooperativo com o Fábio, e na sequência eu fiz a pós-graduação 2001, 2002, né? Então, era uma grande mudança na minha vida, né? Uma grande mudança do que eu queria, quem era a Denise, né? O que a Denise queria fazer, né? Então, quando eu leio esse livro, quando eu entro em contato, quando eu faço a pós-graduação, eu entro em contato com o amor, com o respeito e com a liberdade. E faltava muito dessas três coisinhas na minha vida, né? Por mim, de mim para mim, né? E talvez do ambiente onde eu vivia. Então, isso foi a primeira coisa muito marcante, né? A segunda é tem a coisa da brincadeira com as palavras, né? Então, o prefácio de um livro e o pré-fácio de ser quase fácil, bem fácil, né? Eu gosto de brincar também com essas palavras aí. E esse ambiente que, para mim, a cooperação ela é um meio de vida. Assim como o Reiki, para mim, não é só uma técnica, é um meio de vida, a cooperação na minha vida ela é um meio, né? Então, a partir desse momento, de 99, 2000, que eu entro em contato com o jogo cooperativo pela primeira vez, eu falo sim,
Isso é bom, isso eu quero na minha vida. Em alguns momentos eu não sabia o que fazer, mas estou aí em muitos momentos, ou, né, sabendo o que fazer com tudo isso. Então, esse foi o primeiro passo. Pode passar, por favor, Sérgio. Bom, e a cooperação, será que ela existe? Então, eu trouxe aqui algumas máximas, né, algumas coisas, porque existe um mito da natureza competitiva, que só os mais fortes, os mais competitivos é que sobrevivem. E não é bem assim. Então, no livro do Fábio, né, e outros autores também dizem que existe uma distorção sobre a teoria de Darwin, que, na verdade, diz que um conjunto de evidências, a ciência cada vez mais estuda, e aí esse zoólogo, né, Marvin, ele comenta que cada vez mais existem evidências que a cooperação, né, é o lema básico da natureza, e não a competição, né? Que Darwin afirmou que, para a raça humana, o valor mais alto de sobrevivência está na inteligência, no senso moral e na cooperação social. É outro autor, Orlick, bem interessante ele. E Capra, né, 1982, diz: a agressão excessiva, a competição e o comportamento destrutivo são aspectos predominantemente apenas da espécie humana, ou seja, a competição é um valor cultural, faz parte de uma estrutura social, ela não é um fenômeno natural. Não foi Darwin que disse isso, não foi Deus que lançou seu raio na Terra. Não é natural ser competitivo, isso é apreendido pela cultura, né? Isso é muito, muito forte. Seja bem-vinda, Ana Maria, muito bem-vinda. Então, a cooperação existe? Existe. Uma vez eu ouvi na aula, existe cooperação até mesmo na guerra. E se a gente lembrar de alguns filmes, a gente viu os dois lá, teve um clássico, né? O cavalo lá preso no meio do arame farpado, se não me engano, eram alemães e americanos, né? Balançaram a bandeirinha branca e você tem um alicate, e durante 5 minutos eles conversaram, soltaram o cavalo e disseram boa sorte, cada um voltou para suas trincheiras. Então, de fato, até naquele momento mais absurdo, existe cooperação. Até no momento de guerra, né, de bombas, de morte, existe também momentos de cooperação. Então, a cooperação ela é sempre possível. Ela deve ser cada vez mais experimentada, deve ser cada vez mais absorvida e transpirada mesmo, né? Pode passar, por favor, Sérgio. Aí eu ouvi outra coisa fantástica, que eu enlouqueci quando eu ouvi. Esse autor, o Huizinga, se eu não me engano, ele é um antropólogo. Nesse livro dele, ele fala que nós somos homo ludens, e não homo sapiens, ou sapiens sapiens. Ele fala que o lúdico, a brincadeira, a diversão, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Então, ele diz que é mais primitivo o jogo, a brincadeira, ela é mais primitiva que a cultura, pois ela faz parte daquelas coisas em comum que o homem partilha com os animais, ou até com os animais. O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições mais rigorosas, pressupõe sempre a existência da sociedade humana, né? Mas os animais não esperam que os homens se iniciassem na atividade lúdica. Ou seja, até entre os animais que a gente dizia, ou ainda diz, irracionais, existe o lúdico, a brincadeira. Então, na verdade, a brincadeira ela é anterior à cultura, a brincadeira é anterior à nossa sapiência, né? Então, eu gosto muito de trazer isso, porque isso, para mim, faz muito sentido. E ele, nesse livro, ele traz diversos estudos, né, de comunidades muito antigas, mostrando a questão e a importância do lúdico. E o lúdico, a brincadeira, no afeto, na espiritualidade, na cerimônia, né, na marcação da vida, né? Então, é muito, assim, nunca mais esqueci, já tem mais de 20 anos que eu vi isso, e isso para mim é muito marcante. Bom, pessoal, assim, eu estou trazendo coisas que para mim são muito significativas e que eu acho que pode ser importantes para esse grupo. E eu acho que esse grupo ele faz a diferença.
E ele traz também esse espaço onde as pessoas com muita experiência, né, muita inteligência, muita sensibilidade, né, ainda bem, ainda estão fazendo a diferença no meio onde vivem. Então, o 60 mais é isso aí, né? Eu gosto disso, eu me inspiro muito em vocês, eu estou aqui tentando trazer uma gotinha. Obrigada, pode passar, por favor. Obrigada, Ana. Bom, vou falar um pouquinho do jogo cooperativo. Então, tem aquela definição clássica, né? Dinâmicas de grupo que tem por objetivo despertar a consciência de cooperação, mostrar que a cooperação é uma alternativa no campo das relações sociais e também promover efetivamente a cooperação entre as pessoas. Ou seja, eu posso levar esse jogo cooperativo para dentro da minha empresa, para dentro do meu grupo, do meu coletivo, do meu movimento, da empresa, a mais rígida, a mais, né, assim, rígida possível, a mais flexível. O jogo, ele é um meio onde ele vai levar para dentro desse grupo, né, consciência da cooperação e proporcionar que as pessoas vivenciem isso. Isso é muito interessante. Daqui a pouco eu vou falar para vocês aonde eu já utilizei o jogo cooperativo, né? Bom, benefícios: gera motivação, alegria, participação, união, criação, criatividade, contribuição de todos e atitudes de empatia, solidariedade, comunicação e cooperação, características fundamentais para qualquer coisa. Para vocês estarem aqui, precisa haver cooperação, para vocês se encontrarem, para vocês desenvolverem, né, novos espaços, palestras, eventos, treinamentos, enfim, tem que haver uma cooperação de alguém que escuta, alguém com uma ideia, alguém que segue, alguém que aprimora, é isso. E quero reforçar, o jogo cooperativo, eu entendo ele como um meio de vida, como um meio da cooperação. Eu posso viver, escolher viver de forma cooperativa. É fácil? Não, não é. Não é. Em alguns momentos a gente vai se deparar com algumas dificuldades, porque a gente também já vem vivendo na forma competitiva. Dentro da família foi ensinado, na escola tradicional foi ensinada, fora da escola foi ensinada, no meio de, né, na mídia é ensinado. Então, tem muitos lugares onde se ensina muito mais a competição do que a cooperação. Mas ela é um caminho interessante e bem gostoso também. Pode passar. Bom, os 3 pilares é a participação, e aí a gente fala da inclusão. Então, né, esse final de semana aí, eu vou estar com uma oficina do jogo cooperativo, né? E aí eu tenho que estar preparada para o público, que pode alguém de última hora aparecer lá que tem alguma limitação de caminhar, alguma limitação de escuta, alguma limitação, né? Não sei, não tem 10 anos não, tem menos tempo. A lei fala pessoas com deficiência, né? PCD. E eu tenho não, mas é bom eu estar preparada, né, para um público diferente do que aquele que eu me preparei. Então, o jogo, ele deve ser o mais inclusivo possível, né? Eu posso desenvolver um jogo de quadra, né, um esporte de quadra, incluindo os participantes. A gente teve a oportunidade de fazer um jogo de basquete sentado nas cadeiras, adaptar cadeiras de cadeirante mesmo para jogar basquete. E a gente só caía para trás, né? Para sentir, porque o centro de gravidade muda, né? Para os cadeirantes. Então, a gente que não tinha isso, né? Se caía para trás, mas a gente precisava passar por aquilo também, né? Para experimentar, né? Como é estar, né? Ou um pouco estar no lugar do outro. O outro pilar, eu diria, que é a realização de objetivos comuns. Então, quando eu levo isso para uma escola, quando eu levo isso para a família, quando eu levo isso... Qualquer grupo de amigos que se encontram, bom, queremos ir no show, como é que a gente vai realizar isso? Uns têm dinheiro, outros não têm, uns têm carro, outros não têm, né? Então,
também esse momento da cooperação para realizar esse objetivo comum. Pode ser um objetivo do lazer ou pode ser um objetivo do ambiente de trabalho. E o terceiro pilar da diversão, da cooperação. É muito mais fácil, né, quando a gente faz algo se divertindo, né? E diversão pode ser séria também, né? E o jogo, eu posso realizar um jogo bem divertido sem estar rindo também, né? Então, é interessante como é que o jogo ele proporciona, né, vivências assim fantásticas. Pode passar, por favor? Bom, aqui a gente vai desenvolvendo isso ao longo de uma oficina, de um dia, tal. Padrão de percepção-ação. Se eu tenho um padrão de percepção de que tudo vai dar errado, a minha ação, ela corresponde a isso. Eu sou uma pessoa muito pessimista, eu sou uma pessoa muito medrosa, eu sou uma pessoa muito inexperiente. Enfim, né? Então, por isso que a gente fala dos padrões de percepção-ação. Então, a gente vive diversos jogos e aí tem um crescente, né? Desde da interação, da alegria, de elevar a energia, né? Do contato, do boas-vindas, até aquele que vai nos levando para um lugar de muita reflexão. Então, quanto mais tempo se trabalha com grupo, mais eu posso aprofundar num jogo, né? Aí, aqui para vocês verem, visão do jogo. Alguém que está na linha da cooperação pô, isso é possível para todos, eu vou adaptar, né? Chegou um cadeirante, vamos adaptar a dança das cadeiras com o cadeirante, vamos adaptar um jogo de quadra, né? Vamos adaptar. O competitivo fala, não, só é possível só para o mais forte, só é possível para quem anda, só é possível, né? Parece possível só para um. E a omissão dizia, pensa, ou até fala, isso é impossível, né? Isso daí, né? O objetivo de um jogo. O omisso, ele vai dizer, tanto faz, eu não estou muito me importando, nem sei o que eu estou fazendo aqui mesmo. A cooperação fala, pô, vamos ganhar, mas vamos ganhar todos. Vamos ver como é que seria todo mundo aqui se divertindo, todo mundo podendo ir junto naquele show, né? A competição. Só eu posso ganhar, porque eu sou mais inteligente, porque eu que tenho os contatos, porque eu que não sei o quê, né? Qual seria, então, o outro? Quem seria esse outro, né? O outro, o omisso pensaria, quem é o outro? É o outro? Não estou muito preocupado, não estou nem olhando muito para o lado, né? A cooperação, bom, o outro pode ser meu amigo, meu parceiro, né? Pode ser alguém que vem me ajudar, pode ser alguém que eu possa ajudar, né? E na competição ele pensaria, é um inimigo, é um adversário, né? Todas essas informações estão no livro, que no último slide eu mostro para vocês, estão no livro do Fábio Broto, né? E por aí vai, né? Clima do jogo, pro omisso, que chatura, nossa, estou perdendo meu tempo. Para cooperação, ativação, atenção, pô, que legal, quero participar disso. Na competição, eu tenho tensão, eu tenho estresse, né? Então, por mais que a pessoa não tenha, esteja com o coração aberto para o jogo cooperativo, ele pode ficar muito estressado, porque ele pode pensar, estou fazendo papel de bobo, o que os outros vão achar, eu sou adulto, o que eu estou fazendo aqui, jogo cooperativo é só para criança, né? Enfim, mil e outras minhocas. Legal. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da terapia comunitária integrativa. Terapia comunitária integrativa, ela é uma prática integrativa e complementar, ela está na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, assim como está a acupuntura, o reiki, a constelação familiar, né? E ela tem essa definição bonita aí. É uma prática de intervenção coletiva que visa criar e fortalecer os laços sociais. O trabalho é feito em roda, como vocês estão vendo aí na foto. Aproveita os recursos da própria comunidade para criar soluções para as dificuldades.
É um espaço de acolhimento que favorece a troca de experiência entre as pessoas. Essa imagem que vocês estão vendo é a minha turma do ano passado. Nós éramos 50 pessoas fazendo a formação, de abril a final de novembro, a formação em terapeuta comunitário integrativo. Então, tínhamos a maior parte dos momentos online, né, era híbrida, e tivemos 4 finais de semana presenciais, aí, uma roda bonita. É uma característica forte da terapia comunitária integrativa, agora eu vou começar a chamá-la de TCI, ela ser acolhedora. Então, a ideia não é competir com ninguém que esteja participando, né? Mas é ouvir a pessoa, é uma roda de fala e escuta. Então, eu não estou competindo com o outro, eu não estou julgando o outro, eu não estou dando conselhos para o outro, né? Tem regras, né? A terapia tem regras, e ela diz, olha, fique à vontade para participar no seu tanto. Se você quer ficar calado o tempo inteiro, tem também, né? E o jogo cooperativo pode ser utilizado dentro da terapia comunitária, que é feita por 3 partes. Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Pode passar. Bom, a terapia comunitária integrativa, ela surgiu uma demanda de uma comunidade, muitos problemas de toda a ordem, desde problema financeiro até problemas de saneamento básico, né? Uma comunidade lá de Fortaleza. E o irmão do doutor Adalberto Barreto, um advogado, atendia essa comunidade gratuitamente. Só que ele chegou num momento que ele falou, olha, não dou mais conta, né? O que está acontecendo aqui são dores da alma, né? E chamou o irmão, que era psiquiatra, professor, não é, né? Para ajudá-lo, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é lá na Oca, Projeto 4 Varas, Oca do Índio, né? Se eu não me engano, é Beberibe, Morro Branco. E é uma roda comunitária, tem roda de autocuidado também, cuidados entre as pessoas, e a ideia é sempre também do círculo, né? O Ari está falando que está entrando ruídos. Não... Obrigada, Ari. Obrigada. Então, se você observar o jogo, muitas vezes a gente está em círculo para ser visto, para incluir. Lembra dos pilares? A roda de TCI também traz isso. Ser visto, ser incluído, né? Então, tem momento para falar, tem momento para escutar. Pode passar, por favor? Bom, como é que se dá o desenvolvimento? Em muitos lugares, eu esqueci de dizer, há 30 anos, né, começou as terapias comunitárias integrativas e elas estão em mais de 30 países além do Brasil. Às vezes a gente até vê em filme, parece um pouco com a AA, né, os alcoólatras anônimos, ou às vezes o grupo do AA usa a terapia da TCI, né, e é bem interessante. Em roda, né, é um processo terapêutico individual e coletivo, por quê? Porque eu falo daquilo que eu estou sentindo, né, então eu falo das minhas emoções, mesmo que eu tenha uma situação do meu trabalho, com a minha esposa, com o meu vizinho, eu falo de mim em relação a essa situação. Então, eu não vou falar, meu vizinho, não sei o que, meu chefe, não sei o que lá. Não, eu estou muito irritada por essa situação desagradável, né? Então, a pessoa é vista, incluída e respeitada no seu momento, né? Dentro das regras da TCI, eu partilho, os outros escutam, e vai ter um momento, quando a gente escolhe um tema, que as pessoas trazem as suas experiências, trazem, né? E isso é muito legal, porque aí a gente está aprendendo em grupo. Aí não é um conselho, olha, Sérgio, se eu fosse você, eu faria assim. Não, olha, quando eu passei por uma separação no casamento, eu busquei ajuda de um psicólogo, eu também fui para o reiki, tal. Me senti bem, assim, assim, assim. Aí vem uma outra pessoa e conta a sua experiência quando passou por algo parecido e o que ela fez para superar, qual é a pérola, né?
Então, é legal, ó, a partilha de experiência favorece o resgate da identidade, a restauração da autoestima e da autoconfiança, e a ampliação da percepção. Muitas vezes as pessoas ouvem, nossa, eu quero agradecer, porque eu não tinha pensado nisso. É mesmo, eu poderia fazer diferente, né? Então, tem um momento de acolhimento, tem um momento cooperativo. Então, eu diria que dentro do método, né, o doutor Adalberto Barreto não fala dessa forma, mas eu estou aqui trazendo, existe um viés aí, né, da cooperação, ouvindo, né, se transformando, acontecendo dentro da roda de TCI, né? Ela também é fundamentada na pedagogia de Paulo Freire, né, teoria da comunicação, pensamento sistêmico, antropologia cultural e resiliência. Então, aquilo é uma roda de TCI que eu faço com pessoas do Sul, provavelmente vai ser diferente do Nordeste, né? Então, eu tenho a cultura, eu tenho os costumes, eu tenho os ditados populares, né? Eu tenho algumas particularidades, isso é ótimo. Uma roda dentro da escola que fazem roda com as crianças, criança mesmo, 6 aninhos. Outros fazem roda com as professoras, com os professores, com o adulto, né? Então, assim, a experiência é muito rica. A faixa etária também, né? Ou o gênero, né? Isso também pode ser muito rico por ser um espaço de confiança, um espaço respeitoso, né? E um espaço simples, né? Ouvir e ouvir, né? Falar, né? E tão necessário, né? Tão difícil também a gente, às vezes, ser escutado, né? A gente quer muito... Poxa, todo mundo só quer falar, né? Eu queria um espaço que me acolhesse com respeito, né? Então, a Roda TCI é um espaço bem bacana. Na foto, é uma roda de TCI, no PADEF é um projeto de assentamento aqui em Brasília. A Emater é a empresa de assistência técnica de extensão rural. Então, todo mês a gente é convidado, daqui a pouco a gente vai fazer 1 ano, em junho faz 1 ano, que começamos essas rodas, e as mulheres pediram que elas queriam exclusividade. Queremos roda só para nós, os maridos ficam em casa. Ok. A roda é para todos, mas, às vezes, alguns lugares as pessoas pedem, eu quero uma roda só para mulheres, queremos uma roda só para os homens, queremos uma roda só para os adolescentes, não querem fazer uma roda junto com os professores, junto com os pais, né? Então, às vezes, a gente trabalha de acordo com a vontade, com a demanda das pessoas, isso é bem bacana também. Pode falar, por favor? Bom, os benefícios. Antes de falar do benefício, quero mostrar para vocês, né, aquele grupo que vocês viram lá presencialmente em roda, né, 50 pessoas, aí é uma tela, né, porque tinha umas 3 telas para caber todo mundo. Nós tínhamos aula e também uma roda de TCI online com esse povo todo, né? Então, também, se não tiver uma cooperação, ninguém se escuta, né? Se não tiver alguém aqui que fale, fulano levantou a mão, né? Olha, né, quer trazer alguma informação, quer trazer uma pérola, né? Na terapia comunitária, as superações são chamadas de pérola, né? Então, o benefício é reforçar essa autoestima, né? Promover redes solidárias de apoio, otimizar os recursos disponíveis da comunidade. Então, muitas vezes, alguém que está em depressão, eu vou dizer, olha, aqui em Brasília tem Tai Chi Chuan gratuito, em quase todos os bairros, dentro de hospital, de UBS, né? Eu mesma participei de um grupo da roda TCI dentro do parque, né? Aqui perto, na Asa Norte. Então, tem roda, então eu vou e falo, né? A gente tem isso, tem yoga também, olha, tem, né? Olha, eu assisto uma live que eu gosto muito, às vezes é astrologia, às vezes é cultura orgânica, né? Olha aqui o link e tal. Então, isso também isso pode ser algo que me ajudou a superar, onde eu escutei algo diferente, algo positivo, e aí eu falo, olha, eu, Denise, para sair da depressão, eu fiz Tai Chi Chuan, eu tomei floral, eu recebi reiki, eu me auto-apliquei reiki, e eu também, sabe, nas minhas horas vagas, eu vou lá e assisto a live, né? Vou lá e faço uma oração, vou lá e escuto uma...
Isso também entra. Nós não somos partidários e nem da religião A, B ou C, muito pelo contrário. A religião também entra. As pessoas, a gente fala, pode trazer uma música, pode trazer um ditado, e as pessoas trazem, muitas vezes, as músicas da igreja, das igrejas, né, do geral. E está tudo bem também, né? Então, é muito, muito interessante. Possibilidade de ouvir, né, a si mesmo, ouvir os outros, trazer um significado novo, né, conquistas, potencialidades, né? E só de falar daquilo que está incomodando, né, as dores da alma, isso parece que já alivia quase que metade, né? Então, é bem, bem interessante. Pode passar, por favor? Bom, como e quando usar o jogo cooperativo na TCI? A terapia comunitária integrativa, ela tem um tempo. No começo, ela tem 5 minutinhos, 10 minutinhos para a primeira fase, acolhimento. O desenvolvimento é o que toma mais tempo, 30 minutos, 40 no máximo. Encerramento, mais 5 minutinhos. Então, eu não posso trazer um jogo cooperativo longo. Eu tenho que trazer um jogo cooperativo muito rápido, né? Para que ele surta um efeito, e naquele tempo dentro da TCI. Ah, mas e se você fizer uma oficina só do jogo cooperativo? Aí você vai explorar o primeiro contato, que é trazer energia para as pessoas, elas estão se conhecendo, elas ainda não se conhecem, elas ainda confiam umas nas outras, talvez não confiem nem em mim que estou conduzindo, então eu vou ganhando a confiança dessas pessoas, até que eu vou trazendo um pouco mais de ferramentas dentro do jogo para as pessoas chegarem mais próximas, depois falarem sobre elas, né? Faz o exercício em dupla, depois compartilha o que sentiu, depois compartilha para o grupo maior, quer dizer, tem um crescente aí, né? Então, isso é muito interessante. Aqui no final, né, essas carinhas aqui, na roda lá com as mulheres rurais, a gente canta muito, né? Então, a gente está ali fazendo uma dança, às vezes até parece dança circular, né? O que eu estou levando, eu vou fazer isso com vocês aqui no nosso final, né? O que eu estou levando da live, né? A gente faz muito isso. O que eu estou levando, né? E então o jogo, a gente tem que conhecer o objetivo desse jogo, o tempo desse jogo, o que eu quero com esse jogo para utilizar ele, ou na minha oficina, né, do próximo sábado, ou numa roda de TCI, seja ela online ou presencial, né? Isso é bem interessante. Pode passar, por favor? A gente já está... já. Bom, então, o jogo cooperativo ele é utilizado no ambiente familiar, no ambiente industrial, vários. Eu já utilizei, eu fui professora na Unesp, no campus de registro é lá, Vale do Ribeira, né? Eu utilizava nas minhas aulas de agronomia. Eu dei aula no Instituto Federal, curso técnico é agropecuária, informática, administração, e de vez em quando eu utilizava um pouco também do jogo para ver como é que eles estavam ali se enxergando, né? Como é que eles estavam percebendo uns aos outros. Eu utilizei muito do jogo em semana de prevenção de acidentes em empresas, ou algum projeto para alguma prefeitura. Utilizei o jogo em oficinas, por exemplo, oficinas de espiral de ervas, né? de hortas comunitárias e de hortas agroflorestais. Vai muito bem também utilizar, né? Quebra também, eu posso usar um jogo para quebrar o gelo, isso também é bem bacana. Então, o primeiro é um artigo, tá? Jogo e Trabalho, que é aquele que fala também do Homo Ludens, do Huizinga. O Barreto, o doutor Adalberto Barreto, é o livro dele, da terapia comunitária. O do Broto, que é que tem a tabela, eu falo muito, né? Jogos cooperativos, se o importante é competir, o fundamental é cooperar, né? Já me ganhou de cara, né, pelo título do livro. E o Joseph Cornell, ele é um naturalista, e eu também vou utilizar nessa oficina, que é o Interagir com a Natureza.
é a alegria de aprender com a natureza, atividades na natureza para todas as idades. Ele é muito interessante, chama aprendizado sequencial, e também ele é em 4 etapas, então começa com trazer energia, depois atenção, depois desenvolver, e por último as pessoas compartilhar, né? O compartilhar é a 4ª etapa, então é bem interessante. Está muito próximo também do jogo cooperativo. Ele traz muitas dinâmicas desde de charadas, né? Então é bem legal, bem interessante. Pronto, acabamos. Pode descompartilhar, por favor, Sérgio. Aí. O Eduardo, agora que eu estou vendo o povo, Silmar. Bom, que eu estou vendo a Ivone. Heloísa aí, que eu não vejo há quantos anos, hein? Barbaridade, bem-vinda. Sueli, Viu Lindona. só você mesmo para trazer. E esse Eduardo Medeiros. Eduardo já esteve aqui, né, se apresentando. Eu estou aqui faz tempo, foi um dos uma primeiros. torcida para esse povo. Boa noite, Sueli, Silmara, Ana Orsi, que ficou sem luz e voltou. Gente, não tem câmera, tá bom. Meu mestre Dudes muito bom ter aí a sua presença. E Ari Filler, nosso que grande maravilha. companheiro aqui. E Sérgio, eu tenho uma dinâmica, uma brincadeira que ela é muito simples, mas eu posso fazer ela, e assim, ela é coisa de 30 segundos. Eu posso fazer ela depois das perguntas. Eu posso fazer vamos lá. Também, né? Vamos lá. Você que manda, o tempo é seu. Então, pronto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição. Mas é uma alegria estar aqui, hein? Olhar vocês, ó, que bom. Jogo cooperativo e a terapia comunitária integrativa, unindo esse pessoal. E aí, Ari, você é o mestre das perguntas. Não, mas eu estou esperando ela fazer o jogo de 30 segundos, eu não sei. Você não ia fazer? Então tá bom. Quer que faça agora? Bom, tá bom. Ó, vamos fazer. É o seguinte. Todo mundo sabe fechar a câmera aqui do Zoom? Todo mundo sabe? Então, todo mundo fecha agora a câmera do Zoom. Isso. Pronto. Pronto. Joia. Agora, o jogo é o seguinte. Eu vou perguntar, né? E quem souber, quem for, né? Vai abrir a câmera. Então, eu vou perguntar aqui. Alguém aqui nasceu no Rio de Janeiro? Quem nasceu no Rio de Janeiro, por favor. Alguém aqui nasceu no Rio de Janeiro? Eu. Abre. Nasceu, eu estou no computador, estou vendo todo mundo. Sérgio e eu. Ana Maria nasceu no Rio? Não, desculpa. Ah, tá, Sérgio e eu. Joia. Agora a gente fecha de novo. Legal. Bom, agora eu vou perguntar para vocês, alguém aqui conhece, já foi alguma vez para a praia? Se alguém já foi para a praia, pode abrir sua câmera. Será que já foi para a praia aqui? Só a Heloísa que não pode abrir a câmera. A Heloísa sei que já foi para a praia, que eu fui com ela. A câmera dela que não está abrindo. Parece que todo mundo já foi para a praia aqui. Muito obrigada. Agora vamos fechar de novo. Só mais uma vez. Vamos lá. Aí eu vou perguntar aqui. Alguém aqui torce para o Flamengo? Abra sua câmera. Parece que só eu e a Ivone. Ela está tentando fechar a tela. Está tentando fechar. Pode abrir. Ela está de vermelho, ela torce para o Inter. Pode abrir.
Pronto, pronto. Pode todo mundo abrir sua câmera, pode todo mundo. E a ideia é essa, você vai fazendo perguntas para incluir pessoas. Quando a gente está no presencial, a gente está em círculo, coloca uma cadeira ou um banco no meio, ou uma flor no meio, e fala, quem aqui é de São Paulo? E vai para frente. Aí todo mundo que é de São Paulo vai para frente. Quem aqui chegou de carro? Aí volta. Quem aqui não sei o quê? E aí o que eu digo para vocês? Que nós, mesmo não nos conhecendo muito pouco, temos muitas coisas em comum. Temos algumas coisas em comum. E se eu continuo fazendo as perguntas, né, a gente vai vendo mais coisas em comum. Nossa, que legal isso, nossa, que legal. Isso é muito, eu faço muito jogo cooperativo presencial, então eu tenho que adaptar essa nossa linguagem, que é muito limitadinha aqui dos nossos quadradinhos. E eu estou no computador, estou vendo todo mundo, mas quem está no celular é muito pior, né? Para a gente fazer, abrir e fechar é mais difícil. E aí eu posso dizer assim, ó, o que eu estou levando desta live? Eu, Denise, estou levando dessa live uma alegria imensa de ter sido convidada pelo Sérgio e Ana Maria e de estar vendo pessoas tão queridas, muito queridas, pessoas que eu estou conhecendo aqui e pessoas mais antiguinhas, tipo Du e Elô. E aí eu posso passar para outra pessoa a bola. O que você está levando dessa live? Esse é um outro jogo. Aí, quem quiser, abre o microfone e fala. E aí é quem quiser vai e fala, olha, o que eu estou levando? E a gente faz muito isso na roda de TCI, e eu faço isso muito em todos os lugares. O que eu estou levando dessa roda? Ou o que eu estou deixando e o que eu estou levando? Eu estou deixando aqui o meu cansaço, porque eu estava muito cansada. E o que eu estou levando? Eu estou levando aqui muita energia. E aí você vai fazendo as perguntas, vai passando para outro, passa para outro. O que eu estou levando? Eu estou levando um reforço do que tem valor para mim. Eu precisava ouvir de novo o quanto isso tem valor. Bacana. Tem valor, né? Tem mesmo. Então, olha, 20 anos, hein? Não, mais de 20 anos, eu acho, né? 1999 que eu tive contato pela primeira vez. É isso aí, são essas coisas maravilhosas. A Elô disse, estou levando uma sensação de estar em família com Serjão, Dedê e Edu. E também por ver xilogravura atrás da Miriam, que acho que é da mãe de um amigo, a Ângela. Xilogravura atrás da Miriam. Sério? Você Ela conhece está a Ângela feliz Leite? de ter visto a xilogravura, desculpa. É uma xilogravura da Ângela Leite, sim. Olha, Luiz está falando que é amiga do Pedro, filho dela. Olha, Inconfundível o trabalho dela. Oh. Falar nisso, ó, a Miriam, Luiz, quem puder deixar o telefone aí no chat, aí depois eu vou mandar essa gravação para vocês e os próximos convites da Cultura Orgânica também, né? Então, quem quiser, pode deixar aí. Ótimo. E, Sérgio, pode também disponibilizar a apresentação, né, os slides. Então, eu vou postar junto com a gravação amanhã, eu vou postar também o slide, tá? A apresentação. Legal. Legal. Uma coisa que eu não disse, né, mas ela acontece, quando a gente começa a participar do jogo cooperativo, lembra que eu falei do padrão, percepção-ação? Os nossos padrões vão chegando, né? E muitas vezes a gente vai ficar bastante irritada com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente sente, né? Com medo de algumas coisas, né? Com raiva, né? Então, a gente vai... É como se precisasse limpar, sabe? Vai vindo para cima da mesa, vai vindo para cima da mesa o meu padrão percepção, né? Puxa vida, ainda estou agindo assim, né? Está tão automático ainda, né? Então, o jogo ele também proporciona isso, que a gente vai enxergando aquilo que está escondido, né?
E a gente pode optar por escolher a cooperação, o caminho da cooperação. Mais ou menos isso. Então, eu quero dar um depoimento aqui também, antes das perguntas, um depoimento, porque eu estou participando de um encontro mensal de TCI só para homens, que a Olha, Denise convidou, e eu entrei, gostei. Eu já tinha feito uma vez, feito com a Mônica Rosales, na Associação São Joaquim, mas era presencial lá, depois entrou pandemia e foi para coisa. Eu fiz só um encontro, mas aqui eu estou fazendo os encontros com a Denise e as companheiras dela lá, né? E até o brinco é só para homem, mas tem 3 mulheres aqui, como é que é isso, né? Então, porque elas focalizam em 3 a coisa, é bacana. E tudo isso que ela falou é muito bacana, porque, sem querer, a gente flui, sabe? Sem querer, fluem coisas que a gente nem espera ter essa oportunidade. E, de repente, a coisa flui e ali mesmo ela é trabalhada, e ali mesmo ela é desenvolvida, e a gente sempre sai, né, levando, né, sempre deixando alguma coisa e levando alguma coisa muito boa dos encontros. Eu confesso que eu entrei para conhecer, né? A Denise está sempre nas minhas lives, deixa eu conhecer o trabalho dela, né? E conheço a Denise também há muitos anos, mas, assim, vamos lá. E eu não imaginava que eu fosse ficar frequentando, não. Eu achava que eu ia conhecer só. Mas eu estou frequentando. Nesse último eu não pude porque tive um compromisso, mas continuarei frequentando. E é interessante só para homens, porque não é uma coisa de você lidar com o sagrado masculino, com esse negócio todo, né? Que tem tudo sua razão de ser nos lugares onde são. Mas não é uma questão, é uma questão de cada um se expor ali como ser humano. Não é uma coisa de masculino, é como ser humano. E isso também me encantou muito e tem sido muito útil para mim, como terapia mesmo. Tá? Então, eu sou muito grato, queria fazer essa declaração aqui e abrir aqui para o nosso amigo Ari Filler, sempre presente aqui também, fica convidado para participar do nosso grupo de homens lá. E vamos lá, senhor Ari. Bom, então eu vou começar exatamente por isso, antes de falar com a Denise. Quando que é essa reunião? Que dia da semana e que horário? Fala, Denise. Então, é sempre a primeira terça-feira do mês, às 19h30. Sempre a primeira terça-feira do mês. Eu perguntei porque, Denise, não sei se o Frug já te falou, mas a gente tem muitas atividades aqui no Trabalho 60+. Eu estava esperando que você falasse sexta-feira, porque sexta-feira é o dia que eu ainda não tenho nada. Por enquanto, porque vai entrar uma atividade nova. Agora, terça-feira, às 7, 7h30, é o horário de uma atividade muito bacana aqui do Trabalho 60+, que é o Janelas para o Mundo. E que eu estou também, desde o início, é uma coisa que você devia conhecer também, é discussão de literatura em grupo. Exatamente o que você falou, em grupo de confiança, etc. E é muito legal. Bom, então, enquanto for terça-feira, nesse horário, eu não participo, mas se mudar um dia, eu me proponho a participar. Esse é o primeiro ponto. E acho que é muito legal. Recentemente, foi um homem que o Trabalho 60, eu e a Sandra, a gente convidou no Trabalho 60, que ele chama Cuca, e ele tem um YouTube, canal que chama Homens de Prata. E por que ele fez esse Homens de Prata? Porque ele estava cansado de só ver mulheres. Tudo só tem mulheres, né? Todas as iniciativas, todas que a gente vê,
Há 6 anos que eu falo, não é possível. As mulheres ainda dominam de lavada em tudo que eu vejo pela frente. Bom, então eu acho legal você ter feito esse grupo. Agora, eu vou começar a falar com você agora, Denise. O que eu levo de cara é falar assim, como é que eu não conhecia a Denise antes? Por quê? Porque tudo que você falou tem tanto a ver com várias coisas que eu falo, que a gente fala no Trabalho 60. Eu nem sei por onde começar, mas eu vou tentar começar com pouca coisa. O que você faz de maneira organizada, profissional, a gente faz também, de certa maneira, nos grupos. Só que não é uma terapia. Isso é uma coisa. O Ludens, só para mim falar antes que eu não esqueça, porque eu já falei de Ludens no grupo, Faber, Ludens, né? O triângulo, né? Trabalho... como é que é mesmo o trabalho? Agora eu esqueci. Faber, nossa, né? me surgiu Faber, você falou. Não, é Faber, Ludens e... Nossa, qual que é o terceiro vértice? Sapiens, Faber, Sapiens, Ludens. Eu sempre falo que a gente está inundado, tsunami de Faber e de Sapiens, e que falta Ludens. Falta muito Ludens na nossa vida. Para não dizer que falta Ludens, Denise, está aqui a Sueli, que não vai me deixar mentir. A gente tem um dos subgrupos que eu queria te convidar um dia, que chama exatamente assim, Brincando com os Avós. O que é o Brincando com os Avós? Não preciso falar muito. Avós e netos. Avós e netos brincando juntos. Com tudo isso que você falou. Autoestima, autoconfiança, interação, vínculo afetivo, tudo isso que a gente busca e que a gente fez presencialmente, alguns encontros entre avós e netos, e depois virtualmente. E nós estamos voltando agora, e é uma coisa que tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com esse Ludens, só que é focado em avós e netos. Né? O Ludens é sempre lembrado para criança, para jovens. O nosso foco é muito nos avós com seus netos. Né? Mas, enfim, isso é uma conversa que um dia a gente pode ter. A Sueli está aqui, é do grupo, e é uma conversa que a gente precisa ter. Essa é a primeira sincronicidade. Agora o Frug vai cair para trás quando eu falar a segunda sincronicidade. A segunda sincronicidade é que você falou em cooperação. Fechou Você seu ficou sem som, microfone, Ari. Ari. Fechou o seu microfone. Alô? Não. Cortou meu som porque o nosso amigo Abrão está me ligando. E eu falei que eu estaria na reunião do Frug, mas as pessoas, vamos lá, interrompeu o meu pensamento e a reunião, normal, acontece. Ele não sabe. Sincronicidade. A sincronicidade é o seguinte, Denise, segunda-feira, há um mês atrás, eu convidei uma pessoa que é exatamente de uma cooperativa de crédito. E ele vem falar sobre cooperativismo. Eu gostaria muito que você tivesse presente nessa reunião, que vai ser agora, segunda-feira próxima, se você puder. A reunião é das 10 ao meio-dia, as nossas reuniões principais. Ele vai vir às 11, das 11 ao meio-dia, segunda-feira que vem. E ele é nada mais, nada menos do que de uma cooperativa muito conhecida chamada Sicredi. Sicredi. Sicredi é fortíssima no agro e no interior do país, mas ele vem falar sobre cooperativismo em si. E aí eu vou te falar... até que é daqui de Cotia, viu? Ele é de Curitiba. Ele é de Curitiba. De Curitiba?
Foi uma pessoa que está fazendo um mestrado lá que me falou disso, é uma outra sincronicidade. Mas por que eu acho legal ele vir falar de cooperativismo? Porque uma das ideias que a gente ainda não realizou no trabalho 60+, é uma frustração minha, particular, que eu propus que nós temos que ter um tipo de cooperativa de crédito colaborativo sênior. Uma cooperativa de crédito colaborativo com foco em sênior. Aí você vai dizer, mas o Sicredi não tem esse foco. Tudo bem, mas eles têm experiência em cooperativa de crédito. Eu queria fazer uma mistura, só para vocês terem uma ideia, Sicredi com IUNOS, com sociocracia, e vai por aí afora. A minha ideia é juntar vários conceitos, porque eu sei que o que eu estou querendo ainda não tem. Eu vou até propor para ele, porque mais uma sincronicidade, que eu estou antenado em várias coisas, e eu fiquei sabendo que uma boutique de inovação que eu conheço fez um trabalho com o Sicredi sobre inovação. Eu não sei se ele participou. Ou seja, novas formas de cooperativismo de crédito. Isso eles tiveram lá no Sicredi, mas eu não sei, o Sicredi é muito grande, eu não sei quem participou. Mas eu sei que eles estão buscando inovação. Então, por que não uma cooperativa de créditos colaborativo sênior? Bom, isso tudo para te dizer que se você puder vir e interagir com a gente, interagir com ele, com a tua experiência de cooperação, porque cooperação não é fácil. E quando é com dinheiro, é mais complicado ainda, né? É muito complicado quando envolve dinheiro. E isso é uma coisa que, enfim, a gente pode conversar com calma. Mas isso são as primeiras coisas que eu queria te falar. Eu gostaria que você entrasse no nosso site. Você conhece o nosso site? www.trabalho60mais, trabalho60mais.com.br, e desse uma olhada no que é o grupo, mais ou menos. Você vai ver que tem muitos valores, propósitos, coisas que têm a ver com o que você fala, e com desafios que você fala, porque a gente não superou a questão do ego e a questão da competição. Nós não superamos. Eu sinto isso a cada 45 segundos. Mas estou brincando. Mas, aliás, bom humor é um dos nossos valores. Mas essa questão do ego, da competição, é complicadíssimo porque trava a cooperação. Não preciso explicar muito, porque você sabe disso mais que eu. Então, nós temos muitos desafios como grupo, e como movimento, porque existe um movimento da longevidade. Aliás, quer mais uma sincronicidade? Hoje de manhã, o Sérgio Grimber veio contar no grupo experiências que ele teve lá, agora, há uma semana atrás, no Canadá e nos Estados Unidos, em São Francisco e em Vancouver. E ele citou exatamente algumas coisas que lá já existe. Lá já existe. Porque existe política pública, existe a noção de que a pessoa tem que fazer voluntariado, existe apoio das empresas, existe todo um universo em que a coisa já flui. E aqui nós estamos aprendendo. Bom, Denise, eu vou parar por aqui, porque senão, só para te dizer que a gente tem muita coisa para conversar. Depois, só para iniciar assim, a conversa, né? Mas vamos... Depois, queria teu telefone, o Frug pode passar o meu para você também, e a gente zap e a gente se Convida fala. ela para o CIS também, né? Então, no CIS... O CIS é uma das reuniões que é quarta-feira à tarde. A gente estava focado numa questão complicadíssima que se chama fraudes e golpes digitais.
fraudes e golpes financeiras, que é uma coisa que é complicada para todo mundo, e agora vai ser um pouquinho mais complicada, porque eu acabei de ler um artigo de uma inteligência artificial que fez exatamente o que eu achei que eles iam fazer. Entrou no banco americano da pessoa, com a imagem e a voz da pessoa, e movimentou toda a conta da pessoa daqui nos Estados Unidos. Acabou. O gerente tinha certeza que era a própria pessoa falando com ele. Ou seja, então entrou agora uma coisinha chamada inteligência artificial, que os bandidos... O pessoal ficou bravo que eu falei isso hoje. Que os bandidos estão adorando também, porque dá uma ferramenta para eles fabulosa. Lógico que ela pode fazer coisas muito boas, mas também pode fazer coisas... o pessoal fala, Ari, não fala isso. Eu falei, eu vou falar para vocês, o que eu posso fazer? Um dos artigos que eu li, não quero deixar ninguém aqui assustado, hein? Eu não quero assustar ninguém. Mas um dos artigos que eu li, uma turma de jovens criou uma inteligência artificial cujo único objetivo, olha que singelo esse objetivo, acabar com a raça humana. Acabar com a raça humana. Eles estão usando todos os recursos da inteligência mundial, que vai poder entrar em 1001 sistemas de travar cidades, travar energia, travar luz, travar bancos, travar a vida de todo mundo, se eles conseguirem. Porque eles querem exterminar a raça humana. Porque talvez eles achem que tem que sobrar só gatos, cachorros e animais. Desculpe, Ana Orsi. Não é má ideia. Você não está nessa turma, Deixa né, só Ana? os animais, né, Ana? Então, Ari, a inteligência artificial só é capaz de fazer aquilo que o ser humano é capaz de fazer, tá? Não, desculpe. Ela faz mais. Ela faz mais. Vamos Ela faz lá. mais de uma maneira muito mais complexa. Um dia eu vou te falar sobre parâmetros da inteligência artificial, que ninguém sabe o que é. A última tinha 175 milhões de parâmetros. Não é informação, é maneiras de lidar com a informação. É redes neurais sobrepostas. Então, todo mundo acha que essa inteligência é um banco de dados maiorzinho. Não é um banco de dados maiorzinho. É outra coisa, que as pessoas ainda não sacaram, e aqueles caras que pediram para parar é porque eles sabem de coisas que a gente não sabe. E não dá para parar mais. Não dá para parar mais. Só que eles Vamos ter que sabem... lidar. Vamos mas, lá, enfim, Ana eu não Orsi. quero Ari, dá licença. Ari, Você com seu ego. Ari, você está convidada, hein? Uma vez por mês, falta na reunião, vai lá na TCI, que você tem muita coisa para contar lá. Vamos lá, Ana. Então, Denise, eu agora que dei uma acalmada, porque foi muito aflitivo. O Sérgio sabe que eu estou sempre uns 10 minutos antes para receber os nossos convidados. E então, eu vou dizer que o que eu deixei momentaneamente agora foi a minha aflição de achar que eu não ia conseguir entrar e nem avisar, porque não tinha bateria no meu celular e não tinha voltado a luz. E nós ficamos o dia inteiro, a companhia de eletricidade já tinha avisado que ia acontecer isso hoje, mas enfim, mas eu achei que fosse voltar antes porque era programado. Então, e em segundo, o que eu quero te dizer é que estou muito contente de receber você aqui, adorei o tema, acho realmente muito importante a gente falar sempre sobre isso, porque é como o Ari falou, culturalmente a gente sempre foi instigado a competir e a pensar sempre de uma forma quase que hostil, né? Em relação às outras pessoas. Então, esse grupo, você sabe que a gente tenta ser o máximo colaborativo e temos recebido também pessoas e projetos maravilhosos que compactuam com essa ideia, né, de cooperação.
Então, desculpa ter chegado atrasada, mas foi fora do meu controle. É isso aí, acontece, né? Acontece. O Ari, para provar que nós somos 60 a mais e bastante, né? Eu acho que você e eu são as duas únicas pessoas no mundo que ainda têm e-mail da UOL, viu? Falando do contato. O título, né? Eu queria falar um pouquinho do título, né? Que fala do cooperar comigo, né? Cooperar comigo, com ele, com eles, né? Eu gosto sempre daquela máxima do avião, né? Se estiver acontecendo alguma coisa, coloque a máscara primeiro em você para depois ajudar outros, né? E a cooperação, ela é assim, se eu não coopero comigo, se eu não coopero com as minhas necessidades, do meu corpo, da minha emoção, da minha mente, do frio que eu estou sentindo, da fome que eu estou sentindo, da raiva que eu estou sentindo, se eu não olho para mim, se eu não me reconheço, eu não vou saber fazer isso com o outro. Eu não vou saber cooperar com o outro. Provavelmente eu vou manipular o outro. Então, assim, a cooperação nasce em mim, nasce comigo, para depois com o outro e para depois com os outros, né? E na medida que cada um dá conta, né? Então, isso é legal lembrar, né? E é um crescente, né? Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Tem, provavelmente, em alguns ambientes eu não consigo cooperar nada, em outros ambientes eu já consigo, né? Então, também tem isso, né? Qual é a relação que a gente tem com as pessoas, né? Em alguns momentos é mais fácil, outros não, né? Mas é isso. É uma oportunidade, nem sempre fácil. Eu acho que é interessante, porque a sincronicidade ela é uma coisa que cada vez mais fica evidente, né? E a gente vê que, naturalmente, tudo aquilo que a humanidade realmente precisa encarar, inclusive das mais difíceis, como essas questões que o Ari falou e tudo isso, mas elas naturalmente acontecem, não é preciso forçar. E a questão do Ludens e a questão do cooperativismo é uma questão totalmente voltada para essa era de Aquário, né, como a gente sempre fala, e naturalmente não precisa que haja nenhuma interferência, não são os planetas que atuam, os planetas apenas estão sincrônicos com tudo isso, e isso é o desenvolvimento natural, cósmico, né, da humanidade. Por isso que a humanidade tem a sua imunidade, né, e vai saber lidar com todos os ataques. E, com certeza, eu acredito nisso, né? Porém, a nossa imunidade fica bastante debilitada devido à falta de equilíbrio que a gente observa na gente mesmo e no geral, né? Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Mas, na verdade, o que eu quero frisar é que como surge naturalmente e sincronicamente esses movimentos, né? Isso que o Ari falou aí da cooperativa, eu acho que essa cooperativa é bem grande, porque eu acabei de ver hoje mesmo que aqui em Cotia, eu achava até que era a sede dela, mas não deve ser, ia ter um evento na sede do Sicredi, e esse Sicredi é uma coisa muito grande mesmo, como a Ari falou, e dele dá um pouco de números aí, de quantos associados tem e quanto que foi distribuído esse ano, né, para os associados. Então, porque você ter um crédito, você precisa se associar. Então, você passa a participar dessa comunidade. E aí você tem o crédito, e, no final, o lucro é dividido entre todos esses participantes. Então, tem talvez o tal do cashback, né, que hoje em dia é moda também, né? Você
fazendo um trabalho comunitário. O Ari fala sobre isso realmente desde o primeiro dia que eu entrei no Grupo Trabalho 60+, acho que antes da pandemia, então quantos anos faz, né? E desde esse primeiro dia que eu ouço o Ari falar dessa cooperativa de crédito para sênior, né? Então, a gente vê que isso tudo vai crescendo, né? Vai por várias vias, né? A maneira comunitária de se viver, que é, talvez, né? Aquilo que os sinais sincrônicos estão mostrando, a única maneira de a gente conseguir salvar o planeta. Se não for nos unindo comunitariamente e cuidando da terra de uma forma comunitária, nós vamos desertificar e destruir tudo, né? E eu estou surpreso com os números de desertificação que eu já tive vendo aqui no nosso país mesmo, que apareceram em algum lugar hoje. Então, mas esse espírito de comunidade, esse espírito de permacultura foi o motivo de se criar esse evento de cultura orgânica aqui, antes, né, da pandemia, no início da pandemia, na verdade, né? Oi, Cris, seja bem-vinda aí sempre, né? Então, é isso. É muito bom a gente estar ouvindo isso, sabendo que eu estou vendo crescer, porque eu estou vendo várias pessoas que eu conheço fazerem essa formação. Eu acho que a Sueli tem também essa formação, né, pelo que eu entendi, e vamos Qual é a fazer... formação? Como? Qual a formação? De TCI, Não. de terapia comunitária. Você não falou que... Não, eu fiz curso de agente do brincar, contação de histórias, e agora eu estou fazendo um trabalho com a Ari, que se chama Brincando com Avós e Netos. E eu quero muito o contato da Denise, porque eu quero convidá-la para uma reunião. Preciso da sua consultoria, Denise, tem tudo a ver. Legal. Coloca aí no chat dele. Amanhã eu vou Por publicar favor. também esse chat. Estou escrevendo aqui. Tá bom, Mas, obrigada. realmente, Imagina. isso uma coisa comunitária, você sabe que eu sou meio anti-acadêmico, né? Eu admito e me mantenho sendo, porque eu acho que a academia se engessou em 1630, lá em Descartes, sei lá onde, e continua engessada até hoje. Então, eu acho que a gente tomar para nós esse trabalho de comunitariamente nos tratar terapeuticamente é maravilhoso. É verdade. Sérgio, eu não disse que eu moro em Brasília, né? Então, Então, você não disse isso, mas, de eu qualquer não forma, contei tem esse as segredo, atividades né? online que você pode participar. Tudo que for online, eu posso participar. Legal. Bom, para mim está sendo ótimo participar e aprender com vocês aqui, Sérgio. Está sendo E fantástico. trazer a sua contribuição sempre, que você também sempre vem, sempre contribui, né? Sempre contribui nos nossos encontros, assim como a Ari, a Ivone, e, em geral, todos, a Sueli, a Ciomara, todos contribuem aqui, e é muito bacana, muito bacana. Da gente estar dando essa continuidade, né? Já de, sei lá, 4 anos que nós estamos aí, né? Mais de 50, 60 gravações a gente tem no acervo, né? Inclusive do seu Eduardo Medeiros, que foi um dos primeiros aí a vir. Então, Legal. isso tudo está disponível no YouTube também, é muito bacana, sabe? Quantas pessoas que vieram trazer coisas lindas aqui para nós. Alguém mais?
Ivone Wegman. Habla. Coloquei meus contatos ali no chat. Quem quiser também acompanhar meu Instagram, sempre tem alguma novidade por ali. Legal, legal. Fala, Ivone. Tá aberto o meu coisa aí, que eu não sei. Assim, Tá. Ivone. Tá. Eu acho que essas coisas todas são interessantes de se colocar em vários tipos de comunidades. Por exemplo, aqui em São Paulo, a coisa que mais existe são prédios, e nesses prédios existem muitas pessoas, e muitas pessoas 60 a mais, que estão sozinhas e que não sabem dar uma sequência às vidas delas por causa de estarem sozinhas e terem 60 a mais. É um negócio bastante triste que isso existe. E eu acho que, por exemplo, o trabalho da Denise seria muito bem-vindo dentro de prédios, né? Porque existem condomínios que são cidades, que não são condomínios pequenos, realmente são cidades. E as pessoas vivem dentro dessas cidades, elas são isoladas delas mesmas e isoladas umas das outras. Porque elas têm dentro da mente dela, o condomínio tem como proposta dentro dele a não cooperação. E essa coisa do cooperativismo, como a Denise falou, é uma coisa cultural, tem que aprender a ser cooperativo. As pessoas não aprendem nas escolas a ser cooperativas. Elas querem, como a Denise falou também, elas querem vencer na vida. Eu quero ser melhor que o outro para poder ganhar mais dinheiro, para poder ser melhor. E não é assim que funciona. A coisa não funciona assim. Então, eu não sei como se pode alcançar algumas instituições ou lugares colocando esses valores para atuar, para a gente atuar com isso, para trabalhar com isso. Eu acho assim interessantíssimo, mas tem que ser mais divulgado, talvez fazerem cursos dentro dos condomínios. Eu não sei, não entendo disso. Existem pessoas que entendem de condomínios. Eu sei que tem. Você Talvez vive num, né, Ivone? Mas o meu ao lado dos outros é pequeno. Né? Não Ao é tão lado pequeno. dos outros que existem. Mas eu sei que na pandemia muita gente se ofereceu para fazer compra para você aí e você aceitou. Mas na é verdade. gente que veio me dar aula de pilates e coisas assim, não as pessoas do condomínio. Eram pessoas que vinham me dar aula de alguma coisa. Que traziam Elas então para você. Que faziam supermercado para mim. Mas as pessoas do prédio, eu acho que uma semana funcionou um negócio lá de alguém do andar de cima meu, veio aqui e perguntou se eu precisava do supermercado, mas logo acabou. Na mesma hora que começou, terminou. E a pessoa não sabia nem meu nome direito, entende? Então, não existia uma relação. O que eu acho importante, por exemplo, porque nos prédios tem muitos espaços
e esses espaços não estão sendo utilizados para coletividade, né? Tem o espaço de futebol para as crianças, está sendo usado. Mas também não sei se ali tem gente mostrando para as crianças que dá para jogar futebol e dá para fazer coisas legais, né? Porque não tenho mais criança pequena e também não tenho neto aqui embaixo. Mas seria uma coisa muito interessante, eu acho, ampliar essa ideia. Né, Denise? Ivone, Excelente ideia levar isso para os condomínios. Eu acho a ideia muito boa. Assim, eu vejo dois movimentos. Eu vejo um movimento que pode ser do coletivo, e aí você leva projetos para esses espaços, né, como de condomínios, né, de casas, prédios, ou você leva para dentro de empresas, né? Então, por exemplo, quando eu me formei, a partir do convite com o Fábio Broto, nós fomos para Bonito, no Mato Grosso do Sul, e a gente foi fazer o evento dos jovens, né, do SESCOP, que é a cooperativa, né, nacional. Então, cada um foi trabalhar na sua área. E eu, no caso, fiz uma oficina com turismo, meio ambiente, através do jogo cooperativo. Tinha um que era arquiteto, eu como agrônoma, o outro como... Então, cada um na sua área, né? E um beijo, Eduardo. Eduardo está mandando um tchau aqui. Obrigada. Muito obrigada. Então, assim, tem a coisa do movimento, do coletivo, e eu acho que também tem muito do individual, Ivone. Eu tinha colegas, assim, arquitetos, médicos, muitos eram professores, né, ali da área da educação, mas tinha alguns que eram fora, como eu, agrônomo. Agrônomo vai levar isso para onde, né? E eu levava para a sala de aula, eu levava para o agricultor. Então, muitas vezes, o outro caminho que eu digo é da pessoa, né? O quanto ela está disposta a ser esse pontinho de luz, a ser esse pontinho de cooperação onde ela for. Como o Ari falou, ele lá onde ele estiver levando essa luz dos 60+, né? Então, tem um movimento do coletivo, mas tem um movimento do individual, onde eu estou, na minha família, no meu trabalho, com o meu vizinho, né? E aí a gente se depara com as dificuldades, né? Não é fácil. Quando você abraça algo para manter aquilo, nossa, eu tenho vontade de, né, esganar a pessoa, mas você está ali tentando levar um diálogo, né? E às vezes não tem, né? Mas é muito boa a ideia, assim, de levar para espaços coletivos, né? Eu acho. Por exemplo, muitas pessoas no prédio têm carro e já ficam velhas e não podem mais usar o carro. Então, eu diria assim, que essas pessoas que têm carro e não podem mais usar, que se compre um carro, uma van dentro do prédio, e essa van fique à disposição das pessoas que não podem mais dirigir, né? Que leve elas para onde elas quiserem, para o teatro, para vários lugares, que aí esse é o princípio da Ecovila, né? Mas para dentro da capital isso é quase impossível. Deixa eu falar para vocês. Eu conheci a Ivone pessoalmente, né, Ivone? Eu adorei. Fui ganhar o meu presente, ela fez um bordado lindo para mim. Adorei conhecer a Ivone, né, Ivone? Eu adorei também conhecer você. Foi muito bom. Foi bom, eu vi as fotos aí. Bom, gente, eu acho que a gente tem que dar, nessas ideias todas, a coisa importante é dar uma continuidade, né? Para a ideia não morrer. Pois é. Ivone, eu preciso falar. Foi o que aconteceu. Ivone, foi o que aconteceu. Eu vou falar rapidamente. Tá. Existia um grupo dentro do Trabalho 60+, chamado Convivências. Convivências. E a gente passou 2 a 3 anos tentando desenvolver esse projeto em condomínios.
Exatamente Ah, é? isso. Aí Sandra veio a pandemia Rodrigues, e né? parou tudo. A Sandra Hã? Rodrigues estava nisso, né, Ari? A Márcia estava no início, a Dulce. Quer dizer, na verdade, teve uma turma anterior, teve 2 turmas, porque o projeto Convivências era exatamente estimular convivências dentro do condomínio com coisas ligadas à arte, à cultura, a lazer. É exatamente isso. Exatamente isso. Pois é, isso é que a gente chama de sincronicidade, essas ideias vão surgindo, vão trabalhando um pouco aqui, um pouco ali, e vão acontecendo, né? Então, é assim mesmo, né? Tanto é que a gente está aqui hoje por causa disso. Quando surgiu a ideia da cultura orgânica, foi só uma ideia, e nós O estamos com mundo das ela ideias. vivendo. Então, exatamente, a ideia tem que ter uma prática, e isso vai acontecendo, né? Então, eu gosto muito de ver quando surgem as ideias aqui, quando elas mostram toda essa sincronicidade. Para isso que nós estamos aqui, né? Vamos soltar essa vibração por aí, que as coisas vão acontecendo. Tem muita a fazer ainda, porque nesse momento nós estamos vivendo justamente essa transição da competição para a colaboração. Então, a força do antigo, da competição, ainda é muito grande. E nós vamos aí desenvolvendo isso, mas os nossos netos já estão, com certeza, bem mais afeiçoados à colaboração, né? Então, Ô, gente, Frug, estamos no eu final citei, aqui. eu, Fala, Ari. só para terminar, eu citei o que você fala numa recente live aí que eu participei, que eu falei, a pergunta era, estamos no olho do furacão? Eu fiz essa pergunta, e era o início da live, que foi agora, né, semana passada, lá na Rede Longevidade, cujo debate era trabalho e longevidade. Aí eu joguei essa coisa, nós estamos no olho do furacão? Segundo a minha opinião, estamos no olho do furacão. E eu até falei, tem um amigo meu que fala em Era de Aquário, que estamos no olho do furacão, que as estruturas velhas ainda existem, as novas não foram criadas. Aí eu citei você, viu? Eu citei, Que tem um bom que amigo você, meu. de tanto ouvir aqui as nossas coisas, né? Mas é a verdade. Nós estamos nessa sequência. É um privilégio muito grande a gente estar vivo nesse momento, porque nós estamos fazendo essa transição. Então, a gente tem que ter paciência e boa vontade para trabalhar nessa transição, né? E, principalmente, confiança no processo. Tá bom, gente? Dê, muito obrigado mais uma vez. Ana, Eu que Ari, agradeço. Sueli, Ivone, Obrigado, Silmara, obrigado. Heloíse pela primeira vez. E Obrigada. até a próxima, então. Obrigada, Até a próxima. Vou entrar em contato, Ari. Ana Obrigada, Rosa. gente. Denise, cidade é teu nome mesmo? Cidade? É cidade, parece mentira, né? Cidade é verdade. Cidade que eu fui. Tá bom. Nada, boa noite. Valeu, parabéns. Valeu, obrigadão. Parabéns. Valeu, Adorei. Valeu, pessoal. Obrigada, Fru.